Olá, hoje vamos mergulhar fundo numa verdadeira guerra digital que, olha, tá longe de acabar. Spotify versus Apple. Pois é, e não é só uma briguinha sobre quem toca mais música, né? Não mesmo. É um confronto que tá, tipo assim, forçando todo mundo a repensar as regras do jogo tecnológico global. Uma tensão que já vem há quase uma década, né? Desde que o Apple Music entrou na jogada lá em 2015. Exato. E a questão que a gente quer investigar aqui é complexa. Será que a Apple está usando o controle que tem da App Store, sabe, a porta de entrada para milhões de iPhones, para sufocar a concorrente? Tipo Spotify? Favorecendo o próprio serviço deles, o Apple Music? É essa a grande dúvida? Nossa, a missão aqui hoje então é desvendar isso. Entender o impacto na concorrência, como isso pressiona o modelo da Apple Store e, o que é crucial, como está servindo de combustível para novas leis, novas regulações de tecnologia que podem afetar todo mundo. Pronto? Vamos lá. Ok, vamos começar a desenrolar isso. Tudo começou a esquentar mesmo, assim para valer, em 2015 com o Apple Music. Eu lembro da polêmica do preço nos Estados Unidos. Ah, sim. O Apple Music chegou a $9,99. Isso, e o Spotify, se você assinasse pelo iPhone, pulava para $12,99. Uma diferença considerável, né? Com certeza, e não era por acaso. Imagino que não. De onde vinha essa diferença? Vinha direto daquela famosa comissão de 30% da Apple. Aquela taxa sobre tudo que é comprado dentro dos apps na App Store. Ah, taxa dos 30%. Exato. O Spotify ficou numa sinuca de bico. Ou absorvia o custo, o que era péssimo para a margem deles, que já é apertada no streaming. Ou repassava para o consumidor. E aí parecia mais caro que o serviço da dona da loja. Exatamente. Era uma desvantagem competitiva criada pela própria estrutura da Apple Store. Uma situação bem complicada para eles. E 30% é muita coisa. A situação ficou ainda mais, digamos, explosiva quando apareceram informações sobre o lucro da Apple Store, né? Nossa, sim. Isso colocou muita lenha na fogueira. Documentos de processos judiciais mostraram que a margem de lucro operacional da Apple Store passava dos 75%, talvez até 78% em alguns períodos. 75%. É astronômico. Totalmente. E o que esses números mostram, sabe, é um modelo onde a Apple não só lucrava com o Apple Music, competindo direto com o Spotify, Certo. como também ganhava uma bolada taxando esse mesmo concorrente só por ele existir ali na plataforma dela. Ganhando dos dois lados. Isso levantou muitas questões, imagino. Muitas. Muita gente começou a questionar se isso era justo, se era saudável para a concorrência. Ouvindo esses números, é quase chocante. Mas a Apple deve ter argumentos para justificar essa taxa, né? Segurança, curadoria, acesso ao mercado, essas coisas. Ah, sem dúvida, a defesa da Apple sempre foi essa. A App Store oferece um ambiente seguro, confiável, um sistema de pagamento fácil e acesso a milhões de consumidores. O argumento do valor agregado da plataforma. Exato. Eles dizem que a comissão é o preço por tudo isso, pela manutenção, pela inovação. Mas a questão que os reguladores e concorrentes levantam é: essa taxa de 30% e as regras são proporcionais ou viraram uma ferramenta para abusar do poder de mercado, especialmente quando a Apple compete com quem ela taxa? Entendi a tensão aí. E o Spotify, claro, não ficou parado vendo isso acontecer. A reação deles foi além de mudar coisa no app, né? Ficaram quietos. O Spotify foi para outra frente. Em 2019, eles entraram com uma queixa formal na Comissão Europeia. Uma queixa antitruste bem robusta. Na Europa. E qual era o argumento principal? Que as regras da Apple Store, a comissão, as restrições sobre como falar com os próprios clientes sobre pagamento fora da loja eram, na essência, anticompetitivas. E eles tinham provas disso? Apresentaram dados de testes internos, testes AB, que, segundo eles, mostravam que as regras da Apple impediam ativamente que informassem os usuários sobre opções mais baratas de assinatura fora do sistema da Apple, prejudicando a escolha do consumidor, sabe? Faz sentido. E essa queixa na Europa parece que caiu num terreno fértil por lá, né? Especialmente com gente como a Margrethe Vestager. Exatamente. A Margrethe Vestager, comissária europeia para a concorrência, virou meio que um símbolo dessa pressão sobre as gigantes de tecnologia.
A queixa do Spotify foi um dos catalisadores importantes. Alimentou um debate que já estava rolando na Europa sobre o poder dessas plataformas. E isso levou a alguma mudança concreta? Levou, sim. É fundamental entender que essa queixa e outras parecidas ajudaram muito a impulsionar o desenvolvimento e a aprovação da Lei de Mercados Digitais, a famosa DMA. DMA, Digital Markets Act, uma legislação bem importante. Importantíssima, pioneira. Ela mira justamente nessas grandes plataformas, os chamados gatekeepers. Gatekeepers. Me explica um pouco melhor, o que são esses gatekeepers para a DMA? Simplificando, são as Big Techs que controlam o acesso a mercados digitais essenciais. Lojas de aplicativos, buscadores, redes sociais. Pensa neles como os porteiros da economia digital. Tipo a Apple com a App Store, o Google com a busca. Exato. E a DMA impõe a esses gatekeepers uma série de obrigações e proibições. Coisas que eles podem e não podem fazer. Do's and don'ts, né? Isso. Para garantir que os mercados fiquem abertos, justos, tem regras sobre interoperabilidade, acesso a dados e, o que é crucial para o nosso caso aqui, regras sobre como eles podem lidar com pagamentos e comunicação com clientes. A ideia é tentar nivelar um pouco o jogo. Entendi. É uma tentativa de reequilibrar as coisas. E essa pressão na Europa não ficou só na lei, não. Teve ação direta. No começo agora de 2025, a Comissão Europeia deu uma multa bem pesada para a Apple, coisa de 500 milhões de euros. Uau! E por que exatamente? Por violar as regras anti-steering. Anti-steering. Ah, aquela proibição de direcionar o usuário para fora do app para pagar, né? Exatamente isso. As regras da Apple impediam que apps como o Spotify dissessem para o usuário dentro do app, no iPhone, olha, lá no nosso site tem uma assinatura mais barata. E a Comissão Europeia achou isso anticompetitivo. Considerou que prejudicava a concorrência, limitava a escolha do consumidor e, claro, beneficiava o Apple Music indevidamente. Essa multa foi um golpe forte, não só no bolso, mas no modelo de controle da Apple dentro do ecossistema dela. E essa briga não ficou só na Europa, né? Nos Estados Unidos a coisa também esquentou com outros personagens entrando em cena. Sim, a batalha foi e ainda é transatlântica. Enquanto a Europa avançava com DMA e multas, nos Estados Unidos a briga foi parar nos tribunais. E aí entra outra figura importante, Tim Sweeney. O CEO da Epic Games, do Fortnite. Ele é mesmo. A Epic travou uma batalha legal gigantesca contra a Apple por motivos bem parecidos com os do Spotify. Eles desafiaram a taxa de 30% e as regras de pagamento, tentando colocar um sistema próprio dentro do Fortnite. E aí o Fortnite foi banido da App Store, né? Lembro disso, foi um caso bem barulhento em 2020. Exato. E essa briga da Epic teve desdobramentos importantes nos Estados Unidos mais recentemente, agora em 2025, que afetaram tudo isso, né? Sim, teve decisão judicial nova, correto? Corretíssimo. Em abril de 2025, um juiz federal lá na Califórnia, no caso Epic versus Apple, decidiu que a Apple tinha infringido intencionalmente uma ordem judicial anterior, de 2021. Uma ordem anterior. O que ela dizia? Essa ordem já proibia a Apple de impedir que os desenvolvedores colocassem links ou botões nos apps, levando os usuários para comprar fora da loja. Ah, os links externos. Isso. E a decisão de abril reforçou essa proibição. E, mais importante, atacou as tentativas da Apple de meio que dar a volta na ordem original, criando novas regras e comissões para essas transações externas. Então, a justiça americana basicamente falou: Apple, você não pode bloquear esses links externos para pagamento. Em essência, sim, para certos tipos de compra e seguindo as regras da decisão judicial. Foi uma vitória importante para os desenvolvedores que queriam alternativas ao sistema de pagamento da App Store. Proibiu a Apple de cobrar comissão em certas compras online que começam no app, mas terminam fora, por esses links. É o tipo de liberdade que a Epic e o Spotify buscavam há anos. E o Spotify? Como eles reagiram a essa decisão lá nos Estados Unidos? Olha, a reação foi muito rápida. Parecia que estavam só esperando por isso. Pouco tempo depois dessa decisão de abril, o Spotify soltou uma atualização do app para os americanos. E o que mudou? A mudança foi clara e direta.
O app começou a mostrar os preços dos planos de assinatura e, principalmente, colocou botões e links que levavam direto para o site do Spotify para a pessoa assinar por lá. Contornando a comissão da Apple Store. Exatamente. Para as novas assinaturas feitas por esse caminho, a comissão da Apple é evitada. Foi a concretização nos Estados Unidos do que eles pediam há tanto tempo. Uma vitória prática, resultado direto da briga judicial. Mas imagino que a Apple não ficou só assistindo, né? Quais foram as contra-estratégias? Não mesmo. A Apple joga em várias frentes. Enquanto lida com essa pressão toda, ela também tenta fortalecer o próprio ecossistema, o Apple Music. Como? Uma tática que a gente viu recentemente foi expandir uma ferramenta que facilita migrar playlists do Spotify para o Apple Music. Uma parceria com um serviço chamado SongShift. Ah, para facilitar a vida de quem quer trocar o Spotify pelo Apple Music. Claro. Diminuir o trabalho para quem pensa em mudar, tentar roubar clientes do rival e prender mais gente no ecossistema Apple. Mostra que a briga pelo usuário final continua acirrada, mesmo com as regras da plataforma em disputa. Faz todo sentido atacar em duas frentes, defender o modelo da loja e tentar pegar os usuários do concorrente. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Essa batalha de quase uma década já tem vencedores e perdedores claros. É difícil cravar vencedores definitivos, sabe? A disputa ainda está rolando. Mas o que é certo é que essa briga toda já deixou marcas bem profundas e causou mudanças reais. Quais, por exemplo? Primeiro, abalou aquela imagem de controle total e intocável da App Store. Segundo, tem relatos de que essa pressão toda regulatória, judicial da concorrência começou a afetar a rentabilidade desse pedaço do negócio da Apple que sempre foi muito lucrativo. A vaca leiteira da Apple sendo afetada. Exato. E talvez o mais importante, essa saga toda mostrou que mesmo os gigantes da tecnologia não são imunes. A pressão regulatória e a concorrência forte podem sim forçar mudanças em práticas que existem há muito tempo. E que implicações maiores a gente pode tirar dessa adaptação forçada? O que muda, além da Apple e do Spotify? A gente está vendo uma redefinição, talvez gradual, mas importante das regras da economia digital. As normas sobre como os apps são distribuídos, como competem, como ganham dinheiro. Tudo isso está sendo reescrito agora. Pelos governos, pelos tribunais. E pela própria dinâmica da competição. Isso pode levar a um futuro com taxas de comissão mais flexíveis, talvez diferentes para cada tipo de app, pode abrir mais espaço para outros sistemas de pagamento, ou até forçar mais interoperabilidade entre plataformas. E para o resto dos desenvolvedores e para a gente, os usuários. Para os outros desenvolvedores, pode significar menos custos, mais liberdade. Para quem usa os apps, pode resultar em preços menores ou mais opções de serviço. É uma mudança grande, mesmo que aconteça devagar. Resumindo rápido, então. A faísca foi a taxa de 30% lá em 2015, afetando o preço do Spotify. Escalou para a queixa na Europa, que ajudou a criar a DMA e gerou multa por anti-steering. Nos Estados Unidos, a briga da Epic ajudou a levar decisões que forçaram a Apple a permitir links externos, e o Spotify usou isso rapidinho. Enquanto isso, a Apple tenta puxar os usuários para o Apple Music. Uma novela tecnológica com impacto real. Exatamente. E por que a gente dedica tempo para entender essa novela toda? Porque ela vai muito além dessas duas empresas. As regras que estão sendo definidas nessa briga moldam todo o mercado de apps e serviços que a gente usa todo dia. Afeta a variedade de apps, o preço que a gente paga. Exato. Afeta os preços de assinaturas, como a gente descobre coisas novas, até o ritmo da inovação nesse espaço. O que é decidido hoje em Bruxelas, em Washington, ou lá na sede da Apple, vai ter impacto na nossa experiência digital nos próximos anos. É verdade. E isso tudo deixa a gente com uma questão importante para refletir. Com essa pressão regulatória vindo de todo lado que não parece que vai diminuir, e a concorrência ainda super acirrada, não só na música, mas em várias áreas, como é que esse equilíbrio de poder vai ficar? Entre as plataformas gigantes e os desenvolvedores de apps. Isso. A gente está indo para um cenário onde os desenvolvedores vão ter mais força, mais autonomia, ou as plataformas vão achar novas formas de manter o controle e o lucro.
Quem, no fim das contas, vai sair ganhando nessa queda de braço da tecnologia que está moldando o nosso futuro digital? Uma pergunta que fica no ar. Com certeza, é algo que a gente vai precisar continuar acompanhando de perto.